Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Do livro A Luz Dissipa as Trevas, volume 2, de Paulo Dalto de Oliveira, a história intitulada O Acusado. Conta-se que na Idade Média, um homem muito religioso foi acusado injustamente de cometer um crime contra uma mulher. O verdadeiro criminoso era uma pessoa muito importante do reino, e desde o princípio buscava-se um bode expiatório. O homem acusado, levado a julgamento, já pensava na sua situação, o que o esperava, a forca. O juiz, de alguma forma, também envolvido com o quadro de tentar livrar o verdadeiro autor do crime, tramou algo de maneira que o acusado não pudesse fugir da situação em que estava envolvido. Disse a ele que era também um homem muito religioso e que faria o melhor e deixaria nas mãos de Deus a libertação ou não do acusado injustamente. Escreveu em 2 papéis. Num deles, pelo menos afirmou que faria isso, que escreveria a palavra acusado em um dos papéis e a palavra inocente no outro papel. Embolou e colocou sobre a mesa, pedindo para que o acusado escolhesse um dos papéis. Naturalmente que ele não sabia qual dos dois estava escrito inocente ou culpado. Na realidade, o juiz havia escrito culpado nos dois, porque qualquer um que ele escolhesse o levaria à forca. E ele, então, diante daqueles papéis, temeroso, sabendo o que o esperava, teve uma ideia e rapidamente apanhou um dos papéis, colocando na boca e engoliu. As pessoas que estavam ali na condição de testemunhas ficaram chocadas. Como pode? Por que você fez isso? Agora, como vamos saber qual foi a palavra que você escolheu? Ele disse, não há problema, pois que se eu engolir uma, basta abrir a outra e saberão qual foi a que eu engoli. E certamente acabou sendo liberto, pois que a palavra que estava sobre a mesa indicava que ele era culpado. Pela lógica, a que ele havia engolido é que era inocente. Assim, meus irmãos, anos depois, período da Idade Média, observamos que situações semelhantes, embora uma forma diferente, ainda acontecem no nosso tempo. A dificuldade da transformação, da melhoria do homem, que caminha para o seu próprio progresso, mas de forma muito lenta. No entanto, nós sabemos, conforme disseram os benfeitores espirituais, que nós vivemos num mundo de provas e expiações, mas caminhando para a regeneração. E segundo os benfeitores, esse processo já teve início desde que veio à luz a obra da codificação espírita por Kardec. Primeiramente, o Livro dos Espíritos, em 1857. Então, a partir dessa data, iniciou-se o processo de regeneração. Porém, não é um processo também rápido,
é lento e vai acontecendo aqui e ali. Observamos, por exemplo, que já existem alguns países onde já não há mais miséria, onde as pessoas têm condições de sobreviver com trabalho, todos trabalham, todos têm acesso à educação, tratamento de saúde. Países que não se preocupam mais com guerras, alguns nem exército têm mais. De alguma forma, vivenciam a experiência já de um mundo regenerado. Embora nesses países também ainda exista alguma coisa negativa, pois que é um processo que vai caminhando aos poucos. Observamos outros na condição mediana, a ciência evoluindo. No entanto, as imperfeições humanas ainda prevalecem. As guerras, as diferenças sociais, ainda algumas pessoas passando por necessidade, por fome, ainda outros povos com experiências mais dolorosas, sem o avanço da ciência, sem o avanço das condições morais, muita corrupção, violência, e ainda existem locais onde pessoas morrem à fome, sem o cuidado de quem quer que seja, sem a preocupação daqueles que caminham numa condição superior. Vemos as mudanças, mesmo dentro dos países como o nosso, que existem cidades já em condições melhores, existem estados mais adiantados uns do que os outros. Então o processo vai acontecendo. No entanto, meus irmãos, conforme dissemos, caminhamos ainda muito devagar, mas estamos seguindo e aos poucos todo o nosso planeta estará regenerado. A situação do nosso irmão certamente foi inspirado pelo alto, pelo seu anjo de guarda, pelo seu guia, por uma entidade amiga, para agir daquela forma. E sabemos que nesse mundo, ainda muito voltado às imperfeições, corremos os riscos de passarmos por problemas sérios, graves, de estarmos diante de uma ameaça de morte, quando a confiança em Deus, o pensamento elevado, a sintonia com os benfeitores, pode também nos proporcionar a inspiração segura para sairmos desse quadro e darmos solução aos nossos problemas. Os problemas fazem parte do nosso processo evolutivo, pois que ajuda-nos a desenvolver a inteligência e a moral. Confiemos sempre, marchemos com boa vontade, com amor, com paciência, com fé. Que o Senhor nos abençoe e esteja sempre presente em nossos corações. Muita paz.